No post anterior, nós conversamos um pouco sobre a importância do aleitamento materno como uma espécie de um preparador para o momento futuro da introdução da alimentação complementar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o impacto que uma anquiloglossia pode trazer para esse momento de introdução, de transição para a alimentação complementar. A gente começa definindo a anquiloglossia como uma condição que é caracterizada por uma restrição para a movimentação lingual. A gente sabe que essa restrição ela vai acarretar prejuízos ainda na fase da amamentação, por conta de uma sucção que se desenvolve dentro de um padrão de ineficiência, repleto de ajustes, compensações para a extração desse leite, e que todos esses ajustes que foram feitos ainda nessa fase do aleitamento, na verdade, eles são perpetuados, eles são carregados para as etapas seguintes desse processo alimentar. Então, essa criança, ela já inicia a sua introdução alimentar com ajustes, com compensações e com alguns registros, muitas vezes negativos, de frustração, de desconforto, dificuldades, trazidos ainda dessa fase do aleitamento materno por conta da anquiloglossia não tratada. Eu quero focar agora no desenvolvimento da mastigação. A gente sabe que uma língua restrita em sua movimentação, ela vai interferir inevitavelmente na fase oral da deglutição, a começar pela fase preparatória oral. Isso porque na fase preparatória, por exemplo, a gente precisa dos movimentos de lateralização lingual para trabalhar esse bolo alimentar dentro da cavidade oral. E isso por si só já vai ficar comprometido por essa anquiloglossia. Um outro movimento importante, já na fase oral da deglutição, seria o movimento de antero-posteriorização lingual, tão importante para a ejeção do bolo alimentar para a fase faríngea da deglutição, que também pode estar comprometido por conta dessa restrição na movimentação lingual. E a gente precisa lembrar que uma língua com movimentação restrita, ela tem também um impacto para a dissociação de movimentos com a mandíbula. Então, a gente tem um prejuízo, principalmente para o desenvolvimento daquele padrão rotatório de mastigação, tão importante na evolução desse processo alimentar, porque a gente vai precisar desse padrão de movimentação mandibular rotatório para a transição, por exemplo, entre as diversas consistências alimentares. Percebem o quanto que uma anquiloglossia pode impactar o processo alimentar de um sujeito? E que isso começa ainda na fase do aleitamento materno e vai se perpetuando por todas as etapas desse desenvolvimento, desse processo alimentar? Eu sou Ana Paula Nascimento, sou fonoaudióloga e em breve eu trago mais conteúdos para vocês.